Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estudar do capítulo 9 ao 11. E vamos ler, então, o versículo de número 31 do capítulo 10. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui, né, irmãos, para glorificar o nome do nosso Deus, com tudo aquilo que a gente fizer, né? Que todas as nossas ações, né, nossas atitudes, nossa conduta, nosso procedimento, né, tudo seja para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, quero, ó Deus, engrandecer o teu santo nome nesta manhã e ser grata, Senhor, ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, Senhor, podemos, ó Deus, aprender de Ti, aprender da Tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor, em tudo que fizermos, ó Pai, através das nossas ações, através das nossas palavras, ó Deus, que nós possamos estar glorificando o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos e te rendemos graça, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graças e paz. Vamos louvar ao Senhor. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, pois tu me chamas para andar contigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, pois tu me chamas para andar contigo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. O Espírito é o céu sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença quero transbordar do teu amor. O Espírito é o céu sobre o meu coração, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. E eu quero viver nos teus braços, pois tu me chamas para andar contigo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, e vamos estudar a palavra de Deus, né? Vamos orar, e na verdade já oramos, mas vamos orar mais uma vez, e vamos estudar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Lembrando os irmãos que pela graça de Deus nós estamos também sendo transmitidos pela Rádio Ideal FM 87,5, né? Então ela tem o seu sinal muito interessante aqui em Vila Maria, então vamos divulgar para que as pessoas também possam ouvir pela rádio, né, a nossa escola bíblica dominical. Oremos. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça e presença, Senhor. Te louvamos pelo privilégio
de podermos estudar agora a Tua Palavra. Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, nos dê ousadia, santidade, Pai, conhecimento para glorificar e bendizer o Teu nome santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos estudar, vamos de Palavra de Deus, vamos de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 até o capítulo 11. Nós vamos estudar esses 3 capítulos tão importantes aqui da 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, né? A expressão da vida agora com Jesus, né? Vamos falar sobre o culto e a ceia do Senhor, né? Como viver nessa verdade estabelecida por Jesus na cruz, ter atitudes cristãs fundamentadas agora na sabedoria divina e não na sabedoria dessa terra. O texto diz assim, 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. É interessante esse outra coisa qualquer, e aí a gente entende que é para comer, ok, é para beber, ou fazer outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Temos que pensar somente no Senhor e viver somente no Senhor e dizer com consciência bem profunda, comer para a glória de Deus, beber para a glória de Deus, acordar para a glória de Deus, existir para a glória de Deus, viver para a glória de Deus e morrer para a glória de Deus, e tudo que fizermos seja para a glória de Deus, né? Em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos aprender isso. Em Romanos capítulo 11 nós aprendemos isso, essa situação de existir, né, de fazer tudo para a glória de Deus, é o dinamismo de uma vida centrada no Evangelho, na graça e na cruz de Cristo, né? A mensagem da cruz como base para a vida nos traz atitudes fundamentadas numa sabedoria santa e também nos ensina a vivermos para a glória de Jesus Cristo, né? A liberdade cristã, ela tem que estar submissa à sabedoria divina. Ela não pode, não deve ser usada para nossos próprios desejos, né? Não estamos na terra para viver a nossa vontade. Estamos na terra para viver a vontade daquele que morreu na cruz do Calvário por nós, que trouxe para nós o privilégio de vivermos para a glória do seu nome. A liberdade cristã, e a gente vai falar de liberdade cristã, ela está submissa, completamente submissa à sabedoria divina, e ela não deve ser usada jamais para satisfazer os seus próprios desejos. E não estamos aqui para viver a vaidade, estamos aqui para viver a verdade fundamentado na santificação dada por Jesus na cruz do Calvário, que se chama justificação. Então, não vivamos para nós mesmos, porque Jesus também disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Né? Não podemos viver na dimensão dos nossos desejos, das nossas vaidades, dos nossos desesperos, mas temos o projeto de viver para a glória de Jesus Cristo. Né? Então está aí o mapinha de leitura da 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, que também é o mapa de leitura talvez de todas as Escrituras, de toda a Escritura, que é o fundamento da cruz, o que foi feito na cruz do Calvário para sermos muito bem alicerçados. Depois, as nossas atitudes cristãs fundamentadas somente na sabedoria divina, que tem como estrutura também a cruz do Calvário. E agora, no dia de hoje, estaremos estudando as expressões da vida com Jesus, como viver o culto e como participar da ceia do Senhor na consciência da cruz do Calvário. E na semana que vem a gente fecha, como se fecha também a Epístola de Paulo aos Romanos, do capítulo 12 ao 16, a vida aqui, a vida eterna, os dons, a ressurreição, a consciência de vivermos para a glória do Senhor. Mas vamos estudar hoje, capítulo 9 ao 11, sobre as expressões da vida com Jesus, cultuar e celebrar a ceia do Senhor. Amém. Capítulo 9 a 11. Tudo que é aprendido se revela em atitudes práticas. E em contrapartida, o que não se aprende também não se pratica. Na verdade, ou eu tenho a sabedoria dos céus, ou eu tenho a impressão de ter uma sabedoria da terra. A igreja de Corinto estava cheia de problemas internos, conforme visto nos capítulos anteriores, a começar pela falta da verdadeira sabedoria. Existe a verdadeira sabedoria, como nos ensina Provérbios capítulo 2, versículo 7, que é a sabedoria dada por Deus. Sabedoria divina, que é a base para que todas as demais coisas caminhem corretamente com a precisão divina. Como consequência dessa ausência de sabedoria divina, cada um queria então mostrar a sua própria sabedoria, gerando confusões em todas as áreas.
Os facciosos apareceram para defender cada um o seu ponto de vista. Eu penso que as coisas devem ser assim. Eu penso que as coisas devem ser daquele outro jeito. Sem um padrão correto, sem o padrão correto de ensino, os cristãos mantinham seu padrão de vida totalmente preso à idolatria e à imoralidade daquele local, né? Ou a gente tem a sabedoria divina para viver para a glória de Deus, ou a gente cria a sabedoria humana e a gente acaba formando, como no capítulo 11 de Gênesis, torres de Babel, para buscar no Senhor e para buscar o Senhor para que Ele venha suprir as nossas criatividades carnais, humanas, positivistas acerca de vida consagrada, de vida espiritual, né? Era o que estava acontecendo também com os coríntios, né? Sem padrão correto de ensino, os cristãos mantinham seu padrão de vida completamente preso à idolatria e também à imoralidade daquele contexto, daquele local. Paulo, avisado pelos cristãos da casa de Cloé, que se preocupavam com a situação da igreja, precisou agora intervir com uma carta muito didática, muito ensinadora. Tratando então sobre vários assuntos, Paulo quis chamar a atenção daqueles cristãos para a necessidade do crescimento e também amadurecimento espiritual dentro da sabedoria do Senhor e não dentro da sabedoria deste mundo. O mundo traz uma proposta de sabedoria, traz um positivismo, traz um antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, mas as verdades de Deus, ela é cristocêntrica, ela representa Cristo como base, como centro de todas as coisas e como estrutura de ação da igreja que ama Jesus, que ama o Senhor, que ama a palavra do Senhor. Não basta somente congregar numa igreja como se estivesse frequentando uma igreja. É preciso ter postura diferente de igreja fora da igreja. É necessário congregar dentro da igreja e congregar também fora da igreja. É preciso ver dia a dia o impacto da palavra que causa profundas transformações naqueles que foram transformados pela palavra do Senhor, né? Congregar é estar dentro de uma igreja, aprendendo, apreendendo, mas é estar também fora da igreja, na mesma dimensão que se tem, que se vive, que se tem consciência quando a gente está dentro da igreja. Dentro da igreja a gente ama Jesus, a gente ama a palavra, a gente ama a igreja, congregar e fazer parte dela, a gente ama os irmãos e a gente ama a proclamação. Dentro da igreja isso é uma verdade, mas fora da igreja isso também tem que ser a verdade, e isso Paulo vai trabalhar agora no coração dos coríntios para que eles entendam, né, que aquilo que foi feito na cruz os leva a expressar essa vida com Jesus fora da igreja, né? Dentro da família, o contexto familiar, contexto bairro, contexto cidade, trabalho, escola, lazer, diversão. Tudo agora é e deve ser para a glória de Jesus. Nem quer pois comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, né? O que quer que façamos, né? Ter posses, trabalhar, buscar sabedoria, fazer qualquer outra coisa, deve ser para a glória do Senhor. Porque quando não é para a glória do Senhor, a gente caminha para o humanismo, a gente quer apresentar a nós mesmos, né? A gente acaba se perdendo nas nossas próprias vaidades. Então, congregar é muito mais do que estar dentro da igreja. É estar dentro da igreja, aprender e fora da igreja, manter a postura de um servo salvo pela graça divina. Seguindo ainda o assunto do capítulo 8 sobre a comida sacrificada a ídolos e o dever do cristão, entre aspas, aqui livre, de não ser tropeço para os novos na fé, Paulo reafirma a sua autoridade e a liberdade dentro da vida cristã já amadurecida que ele tinha, que ele possuía. A liberdade cristã está submissa à sabedoria de Deus. Ela não deve ser usada para satisfazer os seus próprios desejos, né? Eu sou livre, né? O que isso quer dizer? Eu não estou condenado, eu fui salvo pela graça, os meus pecados foram perdoados, tetelestai, o Senhor pagou a conta, o Senhor pisou a cabeça da serpente. Agora, nós lutamos contra a carne, nós buscamos ler as Escrituras, e essa é a nossa liberdade, mas a nossa liberdade, ela não dá para a gente a autoridade do pecado. Ao falar no capítulo 8 que o ídolo não era nada e que a comida sacrificada ao ídolo não tinha valor, Paulo não estava dando liberdade para que agora os cristãos coríntios participassem das refeições sagradas dos templos.
Apesar de ser somente uma comida que não tem valor espiritual, estar no templo pagão, participar desta refeição, feria a consciência do outro irmão. Então, como conscientes em Cristo Jesus, o melhor era não participar. Alguns cristãos não tinham o discernimento necessário na situação e queriam, na verdade, continuar com um pouco de paganismo, né? Dentro do seu cristianismo. Cristianismo com paganismo, paganismo com cristianismo, acaba sendo paganismo do mesmo jeito. No capítulo 10, Paulo explica melhor essa questão da carne comprada e da refeição nos restaurantes. Eles tinham restaurantes dos templos pagãos idólatras, comuns naquela época ali, no contexto de Corinto. E Paulo vai dizer, em capítulo 8, versículo 9 a 13, é o seguinte: vejam, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti, agora ele diz, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas também sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. Olha a afirmação de Paulo: é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo, né? A consciência da sabedoria de Deus me leva a amar o próximo. Amar o próximo que é fraco na fé. Eu não posso dizer, ele não aprendeu ainda, então o problema é dele. Não. Eu, com a minha consciência pautada no que se eu for comer, se eu vou beber, tudo que eu fizer é para a glória de Deus, eu tenho que pensar naquilo que o outro está pensando quando ele me olha. Eu tenho que pensar no que o meu vizinho está pensando quando ele olha para mim. Eu tenho que pensar no que as pessoas estão pensando quando eles olham para aquilo que eu falo, quando eles ouvem aquilo que eu falo. Eu tenho que pensar naquilo que as pessoas estão pensando quando contemplam as roupas que eu uso. Às vezes eu estou defraudando as pessoas com a minha maneira de vestir, mas eu sou livre, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso me vestir de qualquer jeito, eu posso comer qualquer comida. Você não é mais agora alguém que vive para si mesmo, você é um referencial de Cristo, né? Você é um apóstolo da graça no meio de um povo que precisa de referencial. Então, Paulo está dizendo, ensinando, gente, não é mais do mesmo jeito, né? Se teu irmão se escandaliza porque você come carne, então, para a glória de Deus, não come carne. Se teu irmão se escandaliza com a maneira com que você fala, muda a sua linguagem. Se seu irmão se escandaliza da maneira como você se comporta, melhora o seu comportamento. Pede para Jesus te ajudar, né? Se deste modo eu peco contra os irmãos, golpeando a consciência deles que é fraca, eu estou pecando contra Cristo. E eu não estou afim de pecar contra Cristo, né? O que as pessoas pensam do meu temperamento, eu preciso então mudar o meu temperamento. O que as pessoas pensam da minha linguagem, eu preciso mudar a minha linguagem. O que as pessoas pensam da minha alimentação pública, né? Às vezes escandalosa, eu preciso mudar a minha alimentação pública escandalosa. Eu preciso prestar atenção para que o que eu faço não tenha a aparência de mal. Então, isso é um contexto de santificação da igreja de Corinto. Se a comida serve de escândalo, né, para o meu irmão, não vou mais comer carne, para que ele não venha a se escandalizar. E comer a carne aqui, o problema não é comer carne, o problema é comer carne sacrificada a ídolo, né? Pode ficar tranquilo, né? O problema é comer carne que escandaliza a consciência fraca do teu irmão. Então eu, como alguém forte, tenho que pensar na consciência fraca do meu irmão? Sim. Todo aquele que é maduro pensa naquele que ainda não é maduro, para conduzi-lo, para puxá-lo, para carregá-lo, para suportá-lo, para sustentá-lo, para que ele também amadureça. Então esse é o nosso papel como cristão na humanidade, né? Não dar mau testemunho, né? Evitar que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente come, que aquilo que a gente bebe, que aquilo que a gente veste sirva de escândalo para as outras pessoas. Vede, porém, que a sua liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então vamos pensar bem nos nossos irmãos que estão em crescimento ainda, né? E vamos amadurecer também. Outro assunto importante tratado no capítulo 11 diz respeito a cultuar.
Sobre essa questão, a igreja de Corinto tinha muito que perguntar. Primeiro ponto é a questão do uso do véu. O segundo diz respeito à maneira de se conduzir na celebração da ceia, na Santa Ceia do Senhor. Então, o primeiro é o uso do véu, o segundo diz respeito à maneira de se conduzir, e o terceiro está relacionado com a questão dos dons espirituais, que a gente vai estudar só a semana que vem, né, sobre a vida no aqui, né, e depois sobre os dons espirituais. Ok? Mas vamos caminhar? Capítulo 9, versículo 19 e 23 diz assim: por quê? Sendo livre de todos, vamos estudar o capítulo 9? Porque sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos. Olha a fala aí, vale a pena a gente guardar isso. Eu sou livre, mas ao mesmo tempo, por consciência da minha liberdade, eu me fiz escravo. Olha que palavra bonita, né? Capítulo 9, versículo 19 ao 23. Né? Sendo livre de todos, eu me torno escravo de todos. Né? Quem é o cristão? Ele é o cara mais livre do mundo por consciência teológica, consciência espiritual, por consciência de salvação, mas ele é o escravo de todos, porque ele quer ganhar o número maior possível de pessoas para conhecerem aquilo que ele conhece. Né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele é livre, ele também é escravo por consciência. Né? Tem um texto interessante no Antigo Testamento que, quando o escravo trabalhava para um bom senhor, ele trabalhava por 6 anos, ao 7º ano ele poderia ser livre, mas se ele não quisesse a liberdade, por entender que era muito bom trabalhar para o seu senhor, era feito um buraco na orelha dele, colocava uma sovela, um brinco na orelha dele, né? E aí ele era um escravo, um livre escravo, um escravo livre, alguém que trabalhava por consciência para o seu senhor. Né? Mas vamos ao texto. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, embora não fosse eu escravo de ninguém, embora fosse alguém livre, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Né? Paulo se torna um soldado da graça. Né? A gente entende que existem ambientes que a gente vai para a gente fazer diferença, né? Ambientes que a gente vai para fazer diferença com uma possível identidade deles. A gente vai conhecê-los, a gente vai entrar na vida deles, a gente vai amá-los, a gente vai estar perto deles, conversar com eles, para que Jesus seja apresentado. Né? A gente entra no trabalho como se fosse trabalhar, e a gente trabalha como se fosse um trabalhador daquele ambiente, mas o nosso objetivo é fazer discípulos para Cristo Jesus. Nosso objetivo é viver Jesus Cristo nesses ambientes onde Deus nos deu de presente para a gente trabalhar. E a gente vai para a escola como se fosse estudar, mas o nosso grande objetivo é viver Jesus Cristo dentro da escola. A gente vai para a família, a gente vai para os ambientes onde normalmente a gente vai com o objetivo de glorificar o nome de Jesus e para que o nome de Jesus seja proclamado nos ambientes onde a gente congrega. Interessante, né? Não vou trabalhar, vou congregar no meu trabalho. Não vou estudar, vou congregar na minha escola. Não vou ter vida familiar, vou congregar na minha família. Não vou jogar futebol, vou congregar no meu futebol. Vou congregar nos ambientes onde Deus me enviar, para que o maior número de pessoas comecem a entender o que eu entendi. A graça da cruz, a mensagem da cruz como base, como estrutura para a minha existência, as atitudes cristãs fundamentadas na sabedoria divina, comer, beber ou fazer outra coisa qualquer para glorificar, para bendizer o onipotente, o onisciente, o onipresente Jesus Cristo que me amou, que me salvou, que me conduz, que me guia, o meu general, o leão da tribo de Judá, o todo-poderoso Jesus Cristo. Né? Que maravilha a gente conseguir entender que, sendo livre de todos, a gente pode se tornar escravo com propósito em todos os ambientes que a gente existir. Você existe porque Deus te amou, você respira porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, você está vivo nos ambientes onde Deus já te plantou para glorificar, para bendizer o nome santo de Jesus. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de glorificar, de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Fiz-me fraco para com
os fracos com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Agora olha só. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E guarda esse texto, irmãos. A gente escrever, né, se a gente entender, né, esse propósito maravilhoso de viver para a glória de Deus, a gente vai dizer assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim, o propósito de me tornar cooperador, satisfeito com o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a mensagem existencial nossa para os contextos onde a gente foi plantado. Família, faço tudo por causa do Evangelho, quero me tornar cooperador do Evangelho dentro da minha família, dentro da minha escola, trabalho, lazer e etc. Em qualquer lugar onde Deus me plantar, eu vou fazer tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. As questões tratadas por Paulo e a autoridade usada por Paulo para discipular a igreja incomodava, desde muito tempo, grande parte dos cristãos de Corinto. Essa mensagem não é uma mensagem gostosa para a igreja, há uma reação. Junto com as informações que chegaram até Paulo, certamente os questionamentos deste grupo contrário a Paulo também foram relatados a ele. A igreja de Corinto era fruto do trabalho do apóstolo, mas parece que para eles isso já não tinha nenhuma importância. Por isso, antes de continuar o assunto sobre o comportamento cristão, Paulo precisa falar dele mesmo, do seu proceder cristão, da forma pela qual ele vivia e pela forma que ele também anunciava o Evangelho. Os cristãos de Corinto faziam o que muitos cristãos fazem nos dias de hoje. Saem à procura de uma falha, de um ensino aparentemente controverso, para com isso justificar os seus próprios comportamentos e não obedecer à verdade, condenando a mensagem como uma mensagem que não é fundamental e que não é necessária. É verdade que muitos líderes cristãos também não demonstram amadurecimento nenhum nas suas atitudes. No entanto, este não era o caso do apóstolo Paulo. Dessa forma, a autoridade com que ele irá falar, também explicar a sua própria situação, era mesmo para que os faladores de Corinto ficassem calados quanto ao seu procedimento como apóstolo de Jesus Cristo, como aquele que glorificava e bendizia o nome do Senhor. Participação, Mariana. Alcino colocou: o amor de Deus deve permear nossas vidas a um grau que tudo o que façamos seja para sua glória. Mantenha isto como um princípio e diretriz, perguntando-se: o que faço é para a glória de Deus? Minha vida é para a glória de Deus? Meu trabalho é para a glória de Deus? Minhas atitudes são para a glória de Deus? Em meus passos, Jesus tem sido glorificado? Esse é o dinamismo geral, né? Quando a gente fala de 1 Coríntios 10, 31, esse é o dinamismo geral da Epístola de Paulo aos Romanos, né? Comer, beber é para a glória de Deus. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus, né? Quer pois comais, quer pois bebais, ou façais outra coisa qualquer. E aí a gente lista, né, todas as atividades do cristão, as atividades diárias de um cristão, para ele perguntar, né, tudo que eu tenho feito é para a glória de Deus, né? E aí eu deixo também para a gente aí o desafio, né, do filme, né, Em Meus Passos, o que faria Jesus, né? Um filme interessante, né? Tem alguns filmes bem interessantes para a gente assistir aí no nosso tempo devocional. A gente lê a Bíblia, né? Quer assistir um bom filme? Tem alguns filmes, né? Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, Deus Não Está Morto 3, Em Meus Passos, o que faria Jesus, o peregrino, a esposa do peregrino, a filha do peregrino, né? Tem todo um monte de peregrino aí peregrinando, né? E nós somos peregrinos, irmãos, e a grande marca do peregrino é que ele é forasteiro, ele está passando um tempo na terra para glorificar na terra, para adorar na terra o nome de Jesus, para ser satisfeito com Jesus e ir para casa. Esse é o resumo da ópera cristã. Então nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Amém. De acordo com as argumentações de Paulo, ele foi questionado em relação à sua liberdade como cidadão de comer, beber e casar. Será que Paulo não podia, como cidadão, comer, beber e casar? Capítulo 9, né? Não sou eu, porventura, livre? A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, né? Eles queriam questionar Paulo para derrubar a autoridade de Paulo, né? E dizer,
comer, beber, casar, né? E Paulo tem que se defender até nesse sentido, né? Um servo de Deus não pode comer, não pode beber e não pode casar. Mas ele também questionava Paulo acerca da sua liberdade, sobre o seu apostolado. E é interessante, eles não conseguiam encontrar nada contra o apostolado de Paulo. Aí eles falaram da questão financeira, né? E Paulo diz assim: eu não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para vocês, então o sou se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, né? O questionamento sobre o apostolado de Paulo tem relação com o fato de eles não gostarem da palavra dele e agora colocarem outros apóstolos no lugar de Paulo. E eles falam também da questão financeira de Paulo, né? Porque ele não poderia receber a ajuda das igrejas como os outros, né? Aí Paulo diz assim: olha, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa, né? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, né? O que eles começam a falar para rebaixar o ministério de Paulo é sem fundamento, né? Comer, beber, ser casado, questão financeira, apostolado, eles querem derrubar Paulo e Paulo tem que ficar se defendendo de coisa sem sentido. Paulo é um grande apóstolo, né? Mas porque eles não querem obedecer Paulo, eles querem desqualificar Paulo acerca de quem ele é positivamente, né? Rebaixando Paulo, né? Então, para tentar dizer: a gente não gosta de Paulo porque ele não gosta de receber da igreja, a gente não gosta de Paulo porque ele não é casado, a gente não gosta de Paulo porque tem coisa que ele não come, tem coisa que ele não bebe, então a gente não gosta de Paulo, né? Se Paulo fosse casado, eles iam reclamar que Paulo é casado. Se Paulo recebesse da igreja, eles iam dizer: o pastor está ganhando da igreja. E qualquer coisa que a gente quer, qualquer coisa que a gente consiga levantar contra uma pessoa que a gente não gosta, vai ser um bom motivo para a gente justificar ou a gente não gostar dessa pessoa, né? E eles, infelizmente ou felizmente, né, eles caracterizaram coisas em Paulo que eram positivas, né? Esse cara não quer casar, como é que vai ser nosso apóstolo? Esse cara não come de tudo, não bebe de tudo, né? Esse cara não quer receber da gente, né, para ser nosso apóstolo, né? E aí vai. É interessante, alguém disse assim, né? Quem a gente ama não tem defeito. Quem a gente não ama, a gente arruma defeito, né? Então eles estavam tentando arrumar defeito em Paulo para poder continuar a vida libertina sem temor nenhum a Deus, mas ainda assim afirmar que a igreja de Corinto era uma igreja que temia ao Senhor. Paulo vai dizer assim: a casa com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês então bens materiais. Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós também em maior medida, né? Paulo tem que defender a sua liberdade como cidadão, tem que defender o seu apostolado, ainda tem que defender a questão financeira, porque eles estão atacando Paulo, né? Que brincadeira ruim. Os cristãos de Corinto questionavam o que Paulo fazia e como ele vivia, para poder se sentirem tão livres do seu ensino e viverem a vida cristã do jeito que eles achassem melhor. Mas essa atitude estava tendo uma péssima repercussão. Vale lembrar a questão tratada no capítulo 5 do incesto, homem se relacionando com sua madrasta, e o interessante é que até os gentios estavam espantados com as atitudes deles, né? Então, os gentios estavam se assustando da maneira como os coríntios estavam resolvendo as questões, ou estavam deixando as coisas meio soltas dentro da igreja de Corinto, né? Então, é de assustar realmente. Quem está fora é de assustar a gente conversar sobre a igreja brigando contra Paulo, né? Se fosse brigar com um outro pastor, se fosse brigar talvez com o apóstolo Pedro, né, que estão cheio de controvérsias na sua maturidade espiritual, ele fica maduro, né? Mas Pedro é uma pessoa meio explosiva, meio doida, né, na fé.
Mas Paulo é todo sistematizado, Paulo é todo cheio de regras, né? Paulo não ia deixar essa abertura para que eles tivessem, então, motivo de falar dele, mas eles estavam falando do apóstolo Paulo. Eles estavam dizendo que Paulo não era tão bom assim, e já que Paulo não era tão bom assim, eles tinham liberdade de não serem bons também e viverem uma vida mais ou menos. Eles estavam questionando Paulo para justificar o pecado e não tratar o pecado e não viver também para a glória de Deus. Em dias onde a liberdade de expressão, nos dias de hoje, estão na moda, muitos cristãos estão buscando apoio para viverem o evangelho de forma imatura. E é pior que encontram apoio para isso. A facilidade de redes sociais despertou pastores de todos os tipos, líderes de diversos tipos, né? Alguns buscam fielmente guiar o rebanho virtual para perto da palavra, mas outros, infelizmente, arrastam uma quantidade enorme de cristãos por uma vida sem Cristo como centro, justificando ainda que são livres e podem viver do jeito que esses novos pastores, os pastores da mídia, né, influencia para que vivam. Né? As pessoas querem ser mimadas e continuar no pecado, não querem ser tratadas, querem manter os seus desesperos de amor, alegria, paz e ânimo projetados em coisas deste mundo. As pessoas não estão entendendo, né, a condição da graça, do conhecimento da vontade de Deus, e por isso a gente tem vivido um testemunho horrível no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, né? Ao ponto de conseguir escandalizar as pessoas e se tornar assunto para as pessoas que nem da igreja são, como estava acontecendo com a igreja dos Coríntios, né? Então, a gente consegue, quando a gente não está seguindo a palavra de Deus, quando a gente não está vivendo para a glória de Deus, ser pior do que as pessoas que estão no mundo, né? Se a gente perceber, Romanos capítulo 1, ele diz, o pessoal do mundo é terrível. Aí no capítulo 2 ele vai dizer, mas o pessoal da igreja não está atrás não. E na igreja de Corinto, a situação estava a mesma coisa. O pessoal estava conseguindo escandalizar as pessoas que estavam no mundo, né? Como é que a igreja consegue, com suas lutas contra a vaidade, escandalizar as pessoas que estão no mundo e ainda condenar um apóstolo, né? Como o apóstolo Paulo. É complicado, né? Para justificar a imaturidade, para justificar a falta de convicção, para justificar a falta de santidade. Sobre a liberdade cristã e de consciência, né? Quando a gente pega um livro, A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 20, parece que foi escrito para hoje, olha só. O fato é que estamos cercados de uma consciência de liberdade, muito fundamentada na vontade humana. Consciência de liberdade fundamentada na vontade humana é catástrofe. Mas olha só, vamos caminhar. O fato é que estamos cercados de uma consciência de liberdade muito fundamentada na vontade humana e na sua satisfação, no seu prazer momentâneo, imediato, que acaba envolvendo de forma muito errônea os conceitos cristãos de liberdade. A liberdade, biblicamente falando, não é somente uma forma de expressão ou de posicionamento diante das diversas situações que encontramos. A liberdade que tem como princípio a ação eficiente, transformadora de Jesus, tem como ponto fundamental a própria revelação de Cristo, e a partir da revelação de Cristo, as outras questões são formadas. Desta forma, a liberdade em qualquer situação está condicionada à ação do próprio Jesus Cristo, do seu governo sobre todas as coisas e sobre todos os acontecimentos, né? Questão de ser consciente da minha liberdade me leva agora a Cristo pela verdade, a ser escravo, agente cooperador da sua verdade enquanto estou morando nessa terra. E é interessante isso demais da conta, porque a minha liberdade é a escravidão consciente por gratidão e por glorificação e adoração por aquilo que foi feito por mim. Jesus Cristo pagou o preço por mim, para que eu viva para a glória dele, né? E essa é a troca boa, né? O Senhor, Deus se fez, o espiritual se fez carnal, para que o carnal se torne espiritual, né? Opa, vamos caminhar nessa dimensão, né?
aquele que é conscientizado da cruz, ele vive para a glória de Deus, ele não vive mais para a sua própria glória, né? E a santificação é o abandono diário, né? Dessa dependência da vaidade, dessa dependência da carne, sairmos da cidade perdida para caminharmos para a cidade espiritual em santificação, na consciência da justificação. Mariana, participação. Isabel colocou: não use da sua liberdade espiritual para viver uma libertinagem social. Pastor de volta. Se a gente usar da liberdade espiritual e viver uma libertinagem social, a gente não entendeu nada. A gente continua escravo da gente mesmo, escravo do ego, né? Escravo do prazer, escravo da satisfação imediata, né? Sem entender o prazer e a satisfação que a cruz tem que trazer para nós, né? Senhor, me ensina a ter prazer naquilo que o Senhor já fez. Me ensina a ter prazer naquilo que foi realizado na cruz, né? A base de toda a Epístola de Paulo aos Coríntios é o capítulo 1, 2, 3 e 4, que fundamenta a mensagem da cruz como base para a vida, né? Qual é a base para o nosso existir, para o nosso comer, para o nosso beber, para o nosso respirar, ou para o nosso fazer outra coisa qualquer? Tem de ser aquilo que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, né? Como o missionário Alcino colocou aí, né? As minhas atitudes são para a glória de Deus. Em meus passos, Jesus está sendo glorificado. Em meus passos, o que faria Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo postaria as fotos que você tem postado? Será que Jesus falaria o que você tem falado? Será que Jesus pensaria o que a gente tem pensado? Será que Jesus vestiria o que a gente tem vestido? Será que as nossas metas, os nossos planejamentos são para a glória de Deus? A gente tem que voltar a pensar tudo isso, irmãos. E a gente tem que pensar tudo isso diariamente, porque a gente tem a mania de se esquecer de que Deus está no controle. A gente tem a mania de se esquecer que a gente nasceu para a glória de Jesus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Jesus Cristo e ser feliz com a crucificação de Jesus Cristo, com a justificação de Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo, com a glorificação de Jesus Cristo, com a verdadeira casa que nós temos para morar, que não é a terra. A gente quer eternizar a terra, mas a nossa verdadeira casa é o céu, e a Bíblia vai falar isso para a gente o tempo todo. É só ler. Só ler e olhar que o céu é a nossa verdadeira casa, né? E qualquer dia desses, o Senhor carrega a gente para casa, aleluia, glória a Deus, né? E aí a gente faz culto de adoração, celebrando, né, a vitória daquele que foi, porque aquele que foi lutou o bom combate, completou a carreira e guardou a fé e está junto com Jesus de Nazaré, aleluia. Essa é a história, né, o resumo da ópera, né? Tem mais participação? Participe. Marissa colocou: temos o defeito de olhar para os outros com seus defeitos e justificar as nossas falhas. Devemos olhar Cristo, nosso único exemplo perfeito, e nos santificar. É tão bonito isso, né? Resumo da ópera, né? A gente olha para os outros com os seus defeitos e justificamos os nossos defeitos, né? A gente tem que olhar para o perfeito para a gente ser desafiado a ser perfeito. Se a gente olhar para os outros com seus defeitos, a gente justifica os nossos defeitos. Mas se a gente olhar para o perfeito, a gente busca então ser perfeito, né? Esses trocadilhos que ajudam a gente. Obrigado pela participação dos irmãos aí, né? Vamos continuar, né, lutando para que em todas as coisas possamos então glorificar, bendizer o nome de Jesus. Paulo estava ensinando sobre uma verdade, uma liberdade à parte do Evangelho. Ele não vivia longe do Evangelho. Seu chamado era visto em suas atitudes, e o que ele ensinava era fruto da sua consciência completamente cativa a Cristo, escravo voluntário de Jesus Cristo. Seu ensino e dedicação, seu ardor pelo trabalho não pararam, mesmo diante do desprezo e até financeiro da igreja onde ele congregava, né? Ele vai dizer assim, 9, 13 ao 15, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam?
Quem presta serviço sagrado do próprio templo se alimenta, né? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória, né? Ele não quer dar mais esse motivo, né, para que a igreja de Corinto diga assim, Paulo tem que fazer o que a gente quer, porque quem sustenta ele financeiramente somos nós. Então Paulo sabia disso, e Paulo assim, eu não vou vender a minha visão de ministério, né, por um salário ministerial. Então Paulo está falando para eles assim, olha, se eu estivesse pregando, ensinando, discipulando a igreja de Corinto, né, e recebendo deles, e eles iam dizer assim, olha Paulo, nós vamos dar para você o manual daquilo que a gente quer que você ensine para a igreja, porque você é um profissional, né, da Bíblia. Então Paulo diz, não, eu sei que eu tenho direito, mas não vou usar do meu direito, porque eu sei que isso não vai dar certo, né? Que isso não vai ficar bom. Já aos Filipenses, na carta aos Filipenses, Paulo é grato pelo sustento recebido dos irmãos. Mas em Corinto a situação é outra. Paulo não era visto como alguém digno de ser reconhecido por seu trabalho. Mas isso não era problema para ele, era glória, pois o reconhecimento do seu trabalho não vinha de homens, mas sim unicamente do Senhor. E ele incentiva e motiva, né, pessoas a fazerem isso. Olha, ainda que ninguém perceba o que você está fazendo, faça para a glória de Deus. Ainda que ninguém bata a palma, que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Mesmo que ninguém faça isso, né, por você, ninguém bata a palma, bata nos seus ombros, né, que beleza, né, que bom, continue sendo sério. Nem mesmo que as pessoas ainda não reconheçam, o Senhor está de olho. E o Senhor sabe quem está levando ele a sério, né, ao ponto de comer, beber e fazer tudo para a glória de Deus, né? Você está fazendo tudo para a glória de Deus, então continue. Não está fazendo as coisas para a glória de Deus, então se dobre diante do Senhor, peça sabedoria, né? Clame para que o Senhor te ajude, né? E te ajude a fazer tudo para a glória dele. Assim, Paulo afirma sua autoridade, seu chamado para pregar o Evangelho, sua responsabilidade como despenseiro. Conhece a despensa. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, esse privilégio de ensinar. Esse é o meu chamado. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, é galardão, mas se constrangido, então responsabilidade de despenseiro que me está confiado. O que Paulo está dizendo, irmãos, não é um peso ministerial. O que Paulo está dizendo é assim, olha, eu sei o que é uma boa comida, então eu não vou dar veneno para a igreja. Eu sei o que tem na despensa, então eu vou apresentar para o povo de Deus o alimento sólido. Se eu sei que tem alimento que é nocivo à saúde espiritual do povo de Deus, não vou colocar esse alimento. Eu tenho o privilégio, né, de servir o povo de Deus com graça, com Jesus Cristo, com a palavra santa de Deus, com boa doutrina. Então eu não posso colocar porcaria para o povo de Deus comer, eu não posso colocar lixo em letras de música, não posso colocar lixo numa mensagem que não condiga com aquilo que seja a vontade de Deus, eu não posso colocar lixo nos estudos bíblicos, né, para produzir mais vaidade e desespero angustiante pelo ter dessa vida doida. Eu preciso trazer para o povo aquilo que é alimento para o povo, né? Alimento para que o povo de Deus glorifique e bendiga o nome do Senhor, esteja pautado da mensagem da cruz e que leve o povo de Deus a atitudes cristãs fundamentadas na sabedoria divina, atitudes transformadoras que transformam, que já me transformaram e dão base para eu existir como transformador da graça de Deus. É como o texto que os jovens estão estudando na UMP, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, eu percebo a consolação de Deus, e agora a consolação de Deus é o meu assunto. Eu estou dispensando, né, dando como alimento, né, a graça do Senhor. Né? Eu sou assistido pela graça, então agora também dou assistência com a graça de Deus. Então isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Né? Então não dá para a gente viver mais agora fundamentado na gente mesmo, né? Você vai comer, vai beber, vai fazer qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus, meu irmão. Não faça nada mais para a sua glória. Levanta orando, Senhor, me faz fazer tudo neste dia para a glória do seu nome.
não deixa pensar em mim mesmo, não deixa tomar café para mim mesmo, almoçar para mim mesmo, fazer as outras coisas para mim mesmo, trabalhar para mim mesmo, né? Não deixa eu fazer nada que seja para mim mesmo. Tudo que eu faço para mim mesmo, que não seja para a glória de Deus, é a minha vaidade, é o meu pecado e é o meu abismo. Mesmo que seja casamento, ter filho, trabalhar, estudar, tudo que eu faço para mim mesmo é o meu abismo. Se eu não glorifico a Deus com aquilo que o Senhor emprestou para mim, eu estou vivendo um abismo de vaidades, a feira das vaidades, do orgulho, do egoísmo. Mas aquilo que eu faço do dia a dia, as minhas eventualidades, as minhas rotinas, quando consagradas a Deus, é verdade, é o meu ambiente de despenseiro, é viver para a glória de Deus, é pregar o Evangelho, muito mais do que pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é adorar o Senhor do Evangelho e viver para a glória dele, né? Isso tudo é muito importante. Paulo não precisava pregar o Evangelho esperando alguma coisa em troca, ainda que fosse correto. A glória não precisaria ser dele, ele também não estava preocupado com o reconhecimento dos coríntios. Pregar era o seu chamado, seu privilégio, sua obrigação, seu dom ministerial. Seu galardão era o Evangelho sendo anunciado verdadeiramente. Isso também é a nossa vida com Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, não existimos para nós mesmos, nós vivemos o Evangelho da graça de Deus. Ao contrário dos cristãos de Corinto, os quais estavam brigando por direitos, escolhendo partidos dentro da igreja, levando irmãos a tribunais, querendo viver do seu próprio jeito, Paulo ensinou a necessidade de esvaziar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo. Como Jesus também disse, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz, entenda o ministério e ande com Jesus, siga a Jesus Cristo. Esse é o privilégio e o dever de todo cristão transformado e alcançado pela graça divina. Ontem a gente estava dando uma palavra para os jovens na federação sobre a mulher samaritana. O Senhor curou as carências daquela mulher, o Senhor deu conhecimento para aquela mulher e o Senhor agora mudou o comportamento daquela mulher. Meu irmão, isso é para todo mundo. Conheceu Jesus, foi curado de carências, a gente não pode mais viver de carências. O grande amor da nossa vida é Jesus Cristo, né? Amor, alegria, paz e ânimo, né? Fruto do Espírito Santo. Quem é o teu grande amor? É Jesus Cristo. Quem é tudo para você? É Jesus Cristo. Qual é a sua grande alegria? É Jesus Cristo. Por isso que é fruto do Espírito Santo. Qual é a tua grande paz existencial, espiritual, etc e tal? É Jesus Cristo. Qual é o grande agente de ânimo da sua vida? É Jesus Cristo. Quem é que te traz bons pensamentos? É Jesus Cristo. Quem é que te traz boas atitudes? É Jesus Cristo. Quem é que te dá fé diariamente? É Jesus Cristo. Quem é que te dá mansidão diariamente? É Jesus Cristo. Quem é que te dá domínio próprio diariamente? É Jesus Cristo. Irmãos, a gente tem. A gente não precisa de ninguém para ser cristão. A gente precisa de Cristo. E essa realização de sermos realizados em Cristo, né, é a cura da nossa existência, que nos realiza por dentro. E realizados por dentro, a gente vai buscar conhecimento. E buscando conhecimento, a gente vai dar bom testemunho, testemunho excelente, onde o Senhor nos plantou. O nosso comportamento vai ser outro. A gente precisa entender isso, irmão. Para entender isso, na dimensão do discipulado, é isso aqui que Jesus disse. Olha, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, todos os dias. Reassuma o seu ministério e ande com Jesus. Ande para a glória de Jesus. Não viva para você, viva para Jesus. As demais coisas serão acrescentadas no tempo de Jesus. Aprenda a admirar Jesus Cristo. Aprenda a se submeter a Jesus Cristo. Se renda em admiração, satisfeita a Jesus Cristo. Né? Glorifique o seu nome, se torne cooperador de Jesus Cristo. Né? Esse é o projeto, irmãos. É o projeto para a igreja de Corinto, é o projeto para as igrejas evangélicas de todos os bairros, é o projeto para a vida ministerial, é o projeto para a vida familiar, viver para a glória de Jesus Cristo. Nos mínimos detalhes, vai comer, é para a glória de Jesus, vai beber, é para a glória de Jesus Cristo, vai fazer outra coisa qualquer, é para a glória de Jesus Cristo. O foco do verdadeiro discípulo nunca deve ser a sua própria vida, seus desejos satisfeitos, suas necessidades supridas, seus sonhos realizados.
Jesus afirmou que isso é coisa de gentios. Jesus mesmo afirmou que os gentios é que buscam isso, irmãos. Mas os filhos, os discípulos, são supridos e guardados pelo Senhor. Mateus 5, 31, 33 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque isso é coisa de gentios, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Busca então, ao invés de comida, bebida e roupa, busca em primeiro lugar o reino de Deus, busca em primeiro lugar a justiça do reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a verdadeira liberdade, estar livre do medo de algo não dar certo, livre da frustração pelo que ainda não aconteceu e às vezes nem vai acontecer, livre da ansiedade, da dúvida, livre de si mesmo e completamente, totalmente, absolutamente dependentes de Jesus Cristo, né? O Senhor requer que dependamos dele, né? O Senhor requer que a nossa oração seja: Jesus, me conduz, Jesus, me dirige, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu tudo, né? O Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é o noivo, me dá a dependência que a noiva ali em Cantares tinha do noivo, né? Entendendo que o Senhor já me ama do mesmo jeito que o noivo de Cantares ama a noiva, então me faz te amar com o mesmo amor que a noiva de Cantares tinha pelo noivo, né? Então isso é bem interessante, né? Ok, vamos caminhar. O desprendimento de Paulo acerca de si mesmo e sua dependência de Jesus o levava a viver com profundidade seu ministério, se relacionando com pessoas diferentes dele, priorizando o anúncio do Evangelho, palavras e atitudes, e com isso glorificando ao Senhor com sua existência, né? Ao ponto de dizer: tudo faço por causa do Evangelho. Meu propósito? Me tornar cooperador. E aí é uma perguntinha gostosa, né? Será que a gente faz tudo por causa do Evangelho? Ou a gente pode orar também isso: Senhor, me faz fazer tudo por causa do Evangelho, para eu cooperar com o Evangelho, né? Já que o Evangelho, né, a mensagem da cruz, é a base do meu amor, da minha alegria, da minha paz, do meu ânimo, né, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da minha fé, da minha mansidão e do meu domínio próprio, me faz, Senhor, viver como cooperador do Evangelho, né? E essa é uma boa oração. Onde? Na família, na escola, no trabalho, no lazer, nas eventualidades do dia a dia, quando eu for na padaria, quando eu estiver no trânsito, quando alguém me der uma fechada no trânsito, eu não xingar a mãe de ninguém, né? Quando eu estiver jogando bola, né? Eu jogar bola como cristão, quando eu estiver cozinhar como cristão, quando eu estiver trabalhar como cristão, fazendo tudo por causa da mensagem da cruz, fazendo tudo por causa da justificação, para me tornar cooperador do Evangelho da graça de Deus. Não é esse o propósito de Paulo? Não é esse o propósito de Jesus? Não é este o propósito da palavra de Deus na nossa vida? Sermos impactados pela transformação, pela cura divina. Agora vivemos coerentes com aquilo que foi feito espiritualmente por nós. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da igreja de Corinto. Esse é o desafio seu, desafio da sua família, desafio para glorificarmos e bendizermos o nome de Jesus. Paulo tem uma visão bem definida da sua vida. Ele tem um foco, um lugar seguro para onde ele pode olhar. Por isso, podia desempenhar tão bem o seu trabalho, mesmo com tantos obstáculos, mesmo com tanta resistência. Concluindo essa parte de ensino, Paulo compara a vida cristã com a vida de um atleta. A corrida é o discipulado, o crescimento, a santificação, o envolvimento com o Cristo ressuscitado, que gera agora um desenvolvimento, uma perseverança e um alvo. Nessa corrida não há tempo para distração, não há tempo para arrogância, não há tempo para orgulho, para ciúmes. É necessário saber a direção, a meta, saber as regras, as necessidades durante o percurso. Nós estamos numa corrida. Todos estão uniformizados, né? Todos irão correr, mas nem todos experimentarão a grandeza de um bom desempenho durante a prova. Alguns chegarão plenos e vitoriosos, outros chegarão exaustos, cheios de tristezas, reclamações e atrasados, né? O estudo que foi feito aqui, creio, número 7, né? Correndo na direção correta, a direção certa. O que determina a forma como será a chegada é a meta durante a corrida. Assim, Paulo diz assim em Coríntios 9, 26 e 27, assim corro também eu, não sem meta.
Eu vou trabalhar, não sem meta. Eu vou comer, não sem meta. Eu vou beber, não sem meta. Eu vou ter família, não sem propósito. Vou lutar, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é pregado pelo discípulo precisa ser vivido pelo discípulo, com determinação, com empenho, alicerçado na perseverança do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso a caminhada ou a corrida cristã, ela é progressiva, ela é um processo constante, mas é um processo constante. Faz o corpo ser esmurrado com treinamentos, pois o Senhor irá formar pessoas qualificadas, seguras, maduras, que glorifiquem o seu nome. Essa verdade ensinada por Paulo não era a realidade humanista e duvidosa vivida pelos cristãos de Corinto e por muitos cristãos nos dias de hoje. É uma verdade para desafiar o nosso coração, para que a gente possa glorificar o nome de Deus diariamente. E presta atenção, o Senhor não irá deixar seus eleitos soltos, vivendo para a glória de si mesmos. Ele irá nos treinar, então presta muita atenção no treinamento. O Senhor está nos treinando. Na verdade, o Senhor está treinando os cristãos do mundo todo nos últimos 4 meses, nos últimos 5 meses. O Senhor está treinando os seus filhos para que seus filhos reaprendam o valor de serem atletas para a glória dele e não pessoas que vivem para a glória de si mesmo. O Senhor está quebrando a vaidade da humanidade para que a humanidade busque novamente a verdade, principalmente os filhos da luz possam voltar a se comportar como filhos da luz, porque os filhos da luz têm a maldita mania de imitar os filhos das trevas, porque acham bonito, né? Isso no capítulo 6 de Gênesis trouxe um dilúvio sobre toda a humanidade. Essa é a luta do cristão de todos os tempos, né? Viver para a glória de Deus e deixar de viver para a glória de si mesmo, né? Perguntar, Senhor, o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço, glorifica o seu nome ou glorifica o meu próprio nome, né? As minhas atitudes são para a minha glória ou são para a sua glória, né? Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Capítulo 10. Aquele que pensa estar em pé, por favor, não caia. Por favor, não caia. Né? Isso é uma mensagem para os cristãos que se sentiam mais importantes que os outros cristãos dentro da igreja de Corinto. Então, você está achando que você é o cara, você vai dar uma caidinha aí para você entender que você não é o último biscoito como é que? Do pacote. Você precisa se submeter a Cristo, né, para glorificar o nome de Jesus, né? O propósito de tudo isso é a glória de Jesus, né? Usando os exemplos do Antigo Testamento, Paulo ensina sobre essa questão de estar na igreja, mas não ter vida com o dono da igreja. Os irmãos do passado tinham Moisés como líder, tinham os grandes sinais de Deus como prova palpável da presença dele entre eles. Paulo usou a palavra batismo para mostrar o nível de união do Senhor com o seu povo. Eles foram alimentados espiritualmente pelo Senhor, beberam da fonte que era o próprio Cristo, tinham tudo para dar certo, assim como os cristãos de Corinto, mas se perderam em coisas vãs. Estavam próximos do Senhor, mas não aproveitaram da proximidade do Senhor. Ser batizado e comer o alimento espiritual, participar da ceia, quando não houver verdadeira vida com o Senhor, se transforma apenas em rituais. João Calvino, quando ele comenta a primeira carta aos Coríntios em relação a este texto, ele diz que os coríntios se vangloriavam do que eram, se achavam completos e muito avançados na caminhada cristã, mas na verdade estavam somente um pouco distante do ponto de partida. Eles não tinham amadurecido, eles não tinham crescido e mesmo com tanta possibilidade de maturidade, estavam vivendo muito longe de Deus. É interessante a gente dar um pulinho lá em Lucas um pouquinho e olhar Jesus chegando na casa de Marta e Maria. E Marta representa uma igreja em atividade, e Maria representa uma igreja em atividade também, mas uma igreja em atividade espiritual devocional, para depois ter uma atividade prática eclesiástica e também social, né? E Marta já estava no desespero das atividades eclesiásticas, mas Maria, antes do desespero das suas atividades eclesiásticas sociais, ela precisava passar por um tempo devocional. E a consequência desse desespero, desse estresse de Marta, leva Marta a falar com Jesus
não em termos de devoção, mas em termos de cobrança, ao ponto de entender que ela está em pé e que eles estão caídos, né? De certa forma, sim, né? Fisicamente, sim, mas Marta está em pé, os dois estão sentados, então Marta diz, vocês dois, os caidões aí, vão ficar com essa frescura de vida devocional, enquanto está cheio de coisa para fazer. Esse é um grito interessante, né? Esse é um grito interessante. Aí Jesus fala para Marta assim, Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com tantas coisas, nenhuma coisa só é mais importante, né? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. E a gente entende que as atividades eclesiásticas são fundamentais, são importantes. A gente entende que as atividades sociais também são importantes, mas não são importantes se antes de tudo isso não é importante quedar-se aos pés do Senhor, conhecer o Senhor, ser curado pelo Senhor, para que os nossos comportamentos eclesiásticos e os nossos comportamentos sociais sejam coerentes com aquilo que é a proposta da mensagem da cruz, que são atitudes fundamentadas na graça divina e não na desgraça dos desesperos diários, sejam eles eclesiásticos ou sejam eles sociais. Primeiro Jesus, depois as demais coisas, ok? Mariana. Diácono Raul colocou: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a dona Marlene colocou: precisamos olhar para nós com muito cuidado se estamos querendo Jesus só para nós. Temos que dividir esse amor que é tão grande com os outros também, vivendo sempre para a glória de Jesus. A gente tem um Deus tão grande, né, que cabe todo mundo, né, que a gente ama. Eu acho bonito em Êxodo 12, quando o cordeiro é morto, aí o Senhor diz assim, se o cordeiro que você matou é grande demais para a sua família, chama o seu vizinho. Aí se o cordeiro que foi morto é grande demais para nós, chama o seu vizinho. Chama o seu Simão. André, quando viu o cordeiro e amou o cordeiro, André, Mariana, quando viu o cordeiro, ele amou o cordeiro e ele levou o cordeiro para Simão. Ele falou, Simão, vem, eu queria que você conhecesse quem eu conheço. Eu queria que você amasse quem me ama e quem eu aprendi a amar. Estou aprendendo a amar. A revelação da graça, ela não traz um egoísmo de graça para a gente, né? Ela expande, né? Porque a gente começa a irradiar essa graça e essa luz tão grande, né? Ela não é uma luz para ficar escondida, é uma luz para expandir, né? Para acender os caminhos de trevas, né? O Filho da Luz, ele é luz onde ele está plantado, né? E isso não é para vaidade e para orgulho, isso é para a glória de Deus. O povo de Israel se perdeu na idolatria e na satisfação dos seus próprios prazeres. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. A idolatria é essa perda da visão da centralidade de Jesus na vida. E isso leva à busca por satisfação, por diversão própria, né? O que o pessoal quer? Comer, beber e divertir. Né? Vamos comer alguma coisa? Vamos. Vamos beber alguma coisa? Vamos. Vamos se divertir? Vamos. Mas isso é para a glória de Deus? E a gente pensa assim, então quando a gente vive para a glória de Deus, a gente não pode comer, beber e divertir? Sim. Quando a gente vive para a glória de Deus, aí a gente come direito, a gente bebe direito e a gente se diverte direito. Né? Mas sem idolatria, sem a egolatria, onde eu sou a pessoa mais importante da minha existência. Jesus é a pessoa mais importante da minha existência. Jesus é o motivo da minha existência. Jesus é a razão da minha vida. Jesus é tudo para mim. Isso se torna importante, isso fundamental para eu me quedar aos pés dele e dizer assim, Senhor, me ensina a comer de novo. Me reensina a comer, me reensina a beber, me reensina a ser pai, a ser marido, a ser filho, a ser irmão, a ser pastor, a ser profissional em alguma área, a ser para a glória de Deus em tudo que eu fizer, para que eu não viva a minha própria satisfação pessoal, individual e condenada. Aí eu não entendo o amor de Deus, eu nunca vou entender essa alegria maravilhosa dele, não vou ter a paz que ele me deu, não vou ter ânimo para fazer as coisas dele. E como a Maressa disse, eu vou caçar defeito nas pessoas para justificar os meus defeitos. Né? Quando a gente entende o amor de Deus para a nossa vida, as outras pessoas deixam de ter defeito. Já percebeu isso?
né? Como é que chama aquela moça que matou o marido, pastor? Flor de Lis, né? A gente está brincando, né? A Flor de Lis, né? Cuidado com a viúva negra aí e tal, né? Mas quando a gente está na graça, irmãos, a Flor de Lis é só uma pessoa digna de misericórdia nossa e até mesmo da nossa torcida para que a graça de Deus a ilumine, né? Nosso governador saiu, né? A gente sabe de tanta corrupção no governo, mas a gente não torce mais contra isso. A gente não usa os defeitos alheios para justificar os nossos defeitos. A gente chora como Jesus chorou. A gente clama como Jesus ordena que clamássemos, né? Senhor, tem misericórdia, Senhor, desse homem, tem misericórdia dessa mulher. E a gente tem coragem de dizer, Senhor, eu sou muito pior que eles. Eu sou muito pior que o nosso governador, eu sou muito pior do que ela. Né? A gente aprende a torcer por eles. Torcer por eles para que eles sejam alcançados pela graça de Deus também. E isso é interessante, né? Isso quebra a idolatria, porque todas as vezes que a gente se sente melhor do que ela, a gente se sente melhor do que ele, a gente está em pecado, irmãos, a gente está em pecado. Porque a maneira correta, né, é que o nome de Deus seja glorificado e que a gente possa clamar, né, e possa viver em clamor para que as pessoas sejam alcançadas também. Né? E isso é bem interessante para nós, né? Essa vida sem Jesus leva à imoralidade, dúvida em relação ao governo e providência do Senhor, leva à murmuração. Capítulo 10. Imoralidades, dúvidas em relação ao governo e à providência maravilhosa do Senhor e leva a gente à murmuração. Paulo usa esses exemplos para alertar cristão de todas as épocas sobre o perigo de uma vida superficial, de uma vida de arrogância espiritual, onde muitos pensam não precisar de mais crescimento, de mais maturidade, de mais comunhão com a palavra do Senhor. E por isso o alerta de Paulo no capítulo 10 é aquele que acha que está em pé, aquele que acha que é bom, ele vai dar uma tropeçada, vai cair, porque estar em pé está alicerçado, fundamentado na dependência extrema de Jesus Cristo, né? Então não é fazer parte de um partido e se sentir o dono da verdade. Nós somos vaidosos, irmãos, e a gente precisa da verdade, a gente precisa ser transformado diariamente pela verdade, né? Não somos melhor que ninguém, nem estamos em crescimento espiritual, e é bom a gente lutar contra isso, glorificar o nome de Jesus e viver para a glória dele. No capítulo 10, né? Nós estamos numa corrida, e nessa corrida cristã o Senhor requer a nossa vigilância, o esforço por ele, e nos deixou advertências e modelos para não seguirmos, né? Devocional de 1 Coríntios 10, né? O Senhor requer nossa vigilância, esforço por ele e nos deixou advertências e modelos para não seguirmos, né? A gente tem modelos negativos para não seguir. O mundo está repleto de tentações que conduzem a todos os problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. O povo de Israel foi tentado no deserto por causa de comida, de bebida, de segurança espiritual e projetados em falsos ídolos. O que faltou a esse povo? O que estava faltando também na igreja de Corinto, né? Nessa comparação do capítulo 10? O que falta aos cristãos dos dias de hoje que os impede de amadurecer, de correr com alegria e determinação a carreira cristã? Não há um esconderijo anti-mundo, irmãos. Não há um esconderijo anti-tentação. Não há um esconderijo anti-treinamento. Seremos tentados como eles foram, mas precisamos nos fortalecer com vida devocional diária. Porque Paulo vai dizer assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, salvação, de sorte que você consiga suportar. Deus vai te dar suporte nele para você vencer as tentações. Mas quais são as tentações que você tem passado? Não tem tentação que não seja humana, tá bom, irmãos? As tentações são humanas, né? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das forças que ele vai nos dar. Pelo contrário, juntamente com essas tentações, nos dará o livramento, a salvação, o suporte, para que a gente consiga suportar, né, essas tentações. O livramento que Paulo está se referindo aqui não é ser livre de algo ruim que ia acontecer, mas não aconteceu. Isso não existe. Até porque dentro da providência divina, todos os acontecimentos estão definidos pelo Senhor e o que tem que acontecer, vai acontecer. Tá bom, irmãos? Não existe esse livramento. Eu ia bater o carro, mas na hora o anjo foi lá e arrancou o carro. Não, meu irmão, isso não existe. Ok?
O que tem que acontecer, vai acontecer. Paulo fala de uma forma de passar pela tentação sem estar preso por ela, sem ser preso e sufocado por ela. Esse livramento está ligado à vida de intimidade com o Senhor através da sua Bíblia, através da sua palavra. Pois é ela que orienta na identificação daquilo que é a tentação, daquilo que está rodeando o coração cristão, atraindo atenção e atrapalhando a glorificação do nome do Senhor. Paulo fala claramente da tentação dos coríntios. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Capítulo 10, versículo 14. A idolatria é a base para todos os outros pecados, pois ela revela que não há contentamento no Senhor e, portanto, há a necessidade de buscar outros recursos que não sejam o planejamento eterno de Jesus Cristo. Tem vezes que a gente acaba até murmurando enquanto a gente está orando, porque a gente não está satisfeito em Jesus, né? A gente está reclamando de Jesus, a gente está debatendo a soberania dele, a gente está combatendo a onipotência dele, a gente está discutindo com a onisciência dele, e muitas vezes a gente está discutindo até com a onipresença de Jesus, não estando satisfeito com ela. Nos versículos 14 e 22, Paulo fala de sermos criteriosos e termos muito cuidado para não participarmos de coisas que sutilmente ou declaradamente se opõem ao senhorio de Jesus. Ele vai dizer assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que o Senhor? A gente quer brigar com o Senhor fazendo coisa que não glorifica e que não bendiz o nome do Senhor, que tem fama errada, né? O povo entrar no restaurante lá do templo, dos templos de Corinto, né? Sentar na mesa, né, e comer as comidas, né, que tinha nos restaurantes pagãos, né, era sentar-se para Paulo, era beber o cálice dos demônios e comer a comida dos demônios, né? E Paulo está perguntando, vocês estão provocando o Senhor a zelo, né? Vocês vão para a casa do Senhor, participam da Santa Ceia, depois vocês vão participar, né, de comidas sacrificadas a Ele. Vocês estão achando que Deus não está vendo isso? Vocês estão se considerando mais forte do que o Senhor? O contexto dos templos e das refeições pagãs dos coríntios favorecia esse ambiente idólatra e muitos cristãos estavam participando dele. Eles mas lá é comida de graça, é bebida de graça, né? Então vamos comer lá, né? Não tem problema, né? Os cristãos envolvidos com essa idolatria não glorificavam o nome de Jesus, estavam divididos em seus pensamentos, sentavam-se às mesas dos ídolos, chamados por Paulo de demônios, e à mesa também do Senhor, né? Uma hora participava da mesa dos ídolos, né? Uma hora participava do bem-estar familiar, outra hora estava na prostituição que existia ali dentro do templo, né? Mais de 1000 prostitutas à disposição do povo. Então uma hora, estou bem com a minha família, outra hora estava lá se prostituindo, agora estou tomando Santa Ceia, outra hora estava lá comendo comida de demônios, né? Então Paulo está dizendo, gente, está na hora de uma reflexão séria para viver uma vida de santidade também séria. Não dá para a gente viver, né, com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não dá para a gente não decidir uma santificação, não orar por uma santificação, não clamar para que Deus transforme, né, as nossas estruturas, para que as nossas expressões de vida, tanto no culto quanto em termos de nos alimentarmos, comermos, vivermos, não seja para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E aqui no contexto, o Senhor não estava sendo glorificado com essa atitude desses cristãos, assim como ele não foi glorificado pelos israelitas ali no deserto, assim como ele também muitas vezes não é glorificado, muitas vezes pelas atitudes dos cristãos dos dias de hoje, que ainda vivem em dúvidas, que ainda não conseguem negar-se a si mesmo, que ainda não travaram a guerra contra o velho homem e pensam que poderão permanecer em pé. E aí a pergunta é, você acha que você é mais forte que Jesus, meu irmão? Você acha que o que você está fazendo, Jesus não está vendo e Ele não vai puxar a tua orelha? Que o Senhor nos ajude, né? Qualquer coisa que é feita sem Jesus ser o centro, sem a glória e a honra ser dele, sem o prazer e a satisfação estarem nele, na cruz, na mensagem, na justificação, é idolatria. Até mesmo as boas intenções, até mesmo obra social, até mesmo evangelização, até o exercício dos dons dentro da igreja, que não seja para a glória de Deus, que não tenha satisfação no Senhor, é idolatria.
Paulo está dizendo aqui no capítulo 10, né, os exemplos da idolatria do povo de Israel e aplicando isso nos cristãos, tanto de Corinto como no nosso coração nos dias de hoje, no dia de hoje, né, nos desafiando a uma novidade de vida, nos desafiando a viver para a glória de Deus. Paulo finaliza afirmando que todos os alimentos são muito bem-vindos, mas se conscientemente for sacrificado a ídolo, mesmo não tendo poder nenhum, e não tem, viu, irmãos? Não existe comida com poder de fazer qualquer porcaria espiritual na sua vida. Isso não existe também, né? Mas se conscientemente for sacrificado a ídolo, mesmo não tendo poder nenhum, a orientação é que não se coma por causa do outro, por causa daquele que precisa ser bem discipulado. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e não por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Quando a gente deixa de fazer, irmãos, a gente está deixando de fazer por causa do outro, né? Você tem liberdade, né? Não existe nada enfeitiçado, envenenado por aí, não, irmãos. Envenenado, sim. Enfeitiçado por aí, enfeitiçado espiritualmente, né? Existe a consciência sua, que é livre em Cristo, e a consciência do outro, que precisa te observar e perceber que você glorifica o nome de Deus no seu comer, no seu beber, em todas as outras coisas que você faz. Comer, falar, sentir, pensar, vestir, se relacionar. Okay? O outro está perto e ele observa atentamente o crescimento de todo cristão. Todo cristão tem seus observadores. Pode olhar, meu irmão, que tem gente te observando o tempo todo. De vez em quando o pessoal fala, eu te vi em tal lugar, mas eu não tinha visto a pessoa. Mas ele me viu. Cada cristão amadurecido contribui para o amadurecimento do outro. Por isso, as observações dos versículos 23 e 24 são fundamentais e importantes. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas busque o interesse dos outros, né? Na minha casa, buscar o interesse dos outros é um exercício espiritual que começa dentro de casa, né? O outro tem que ser mais importante, né? No meu trabalho, busque o interesse do outro. Na minha escola, busque o interesse do outro, né? Onde quer que eu vá, que o interesse do outro seja buscado, né, pela minha maturidade espiritual. Se alguma atitude aparentemente lícita escandalizar, isso também não estará glorificando o nome de Jesus. Interessante, né? E este é o objetivo. O alvo da vida do cristão é em crescimento. Se não há glorificação do Senhor, não pode haver vida cristã. Né? Capítulo 10 vai dizer assim, se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus, façamos tudo para a glória de Deus. Não nos tornemos causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam então salvos, né? A minha adoração, a minha cura espiritual, o meu conhecimento espiritual me leva a cooperar, a operar junto com a graça de Deus na vida daqueles que Deus já me deu de presente para eu fazer, para eu levar para eles, levar para a vida deles a consciência que eu tenho de Jesus. Isso se chama discipulado existencial, né? O meu comportamento perto das pessoas já é um discipulado espiritual. Calvino dizia, e agora não sei se é Calvino ou se Lutero, Calvino. Calvino dizia que uma mulher bem vestida disciplina os homens com a sua... esqueci o termo. Uma mulher bem vestida disciplina os homens com a sua presença. Interessante isso, né? Um cristão bem consciente discipula as pessoas com a sua presença. Um homem consciente discipula os homens que trabalham com ele com a sua presença. Uma mulher cristã faz o discipulado das pessoas que estão perto dela com a sua presença, né? Com a sua maneira de falar, com a sua maneira de sentir, com a sua maneira de pensar, com a sua exposição física. Ela está fazendo o discipulado das pessoas que convivem com ela. Que bonito isso tudo, né? Eu posso glorificar o nome de Deus, adorar o nome de Deus
e por minha existência como sal da terra, como luz do mundo, como bom perfume de Cristo, as pessoas vão olhar para mim e entender que tudo isso é por causa dele, por causa de Jesus, né? Mas vamos fechar? Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, né? A vida aqui, a vida eterna, os dons, a ressurreição tem que ser a base, né, da nossa estrutura de união, de reunião. Nossa vida com Jesus, nossa vida com o Senhor, nossa vida com o próximo tem que estar plena, viver plena para a glória de Deus. Ah, como é bom, diz o Salmo 133, viverem unidos os irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa declaração do salmista é uma grande verdade. A comunhão dos santos, ela é maravilhosa, boa, traz alegria, traz unidade. Mas, na igreja de Corinto, esse ajuntamento estava um pouco difícil, irmãos. No início da carta, Paulo tratou as questões de divisões entre os membros e em todo o contexto restante. Os problemas estão relacionados com convivência, com a comunhão que não estava existindo entre os santos. A falta de foco cristão, a falta de base na cruz, né, da mensagem da cruz, a falta de base na justificação e na santificação apodrece a igreja por dentro. A falta de foco cristão, de maturidade, não produz uma comunhão fortalecida e assim coisas simples se tornam em grandes problemas, em grandes batalhas, né? Você já viu quando qualquer coisinha é motivo, né, para brigar, né? O Melodo, me dê motivo, né? Me dê motivo para ir embora, me dê motivo para brigar, me dê motivo para a gente arrumar confusão, né? Então a igreja de Corinto estava nesse patamar. O pessoal estava com os nervos cristãos, a flor da pele, né? Não dá para ter nervo cristão, a flor da pele, né? Ok. A ênfase para imitar a Cristo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, tanto fecha o capítulo anterior, que nos seus versículos finais fala que tudo tem que ser para a glória de Deus, quando abre o diálogo de dois novos assuntos, né? O véu na igreja, né? E a ceia do Senhor, né? Dois assuntos que deveriam ser tratados com seriedade, né? O culto comunitário ao Senhor estava sendo atingido por questões que, devido às confusões doutrinárias, não estavam bem resolvidas. O caso era o uso do véu pelas mulheres. Para entender esse ponto, é necessário observar o contexto, né? Era apropriado que uma mulher de respeito no Império Romano usasse véu em público. O véu cobria a cabeça e não cobria o rosto. Era, ao mesmo tempo, símbolo de subordinação da mulher ao homem e do respeito que a mulher merece, né? As mulheres cristãs de Corinto, no entanto, muito naturalmente, estavam seguindo os costumes das mulheres gregas, as quais conservavam a cabeça descoberta quando adoravam, né? Então, isso é uma fala do panorama do Novo Testamento da Vida Nova para a gente entender a questão do véu, né? Usar o véu era uma prática das mulheres de respeito, até porque as prostitutas ali de Corinto, normalmente vinculadas aos serviços do templo pagão, as prostitutas cultuais, elas não usavam véu e tinham seus cabelos curtinhos. Se era uma prática comum em todo o império, qual a razão para que as mulheres da igreja de Corinto não quisessem mais usar o véu? Então a gente vai pensando, né, por que o aconselhamento de Paulo, né, para que as mulheres tivessem cuidado, né, de não parecessem com prostitutas, né? É o mesmo, né? Mulheres de Deus, né? Cuidado, se o véu, se o cabelo te faz parecido com uma prostituta, se as roupas te fazem parecido com uma prostituta, né? Se aquela questão de sempre saber que tem sempre alguém observando, né? Somos observados o tempo todo, né? Então, essa questão do véu estava ali. Por que alguns homens estavam também usando o véu quando eles, os homens, não eram para usar véu? As mulheres deveriam usar o véu, né? E não estavam usando, e os homens que não precisavam usar o véu estavam usando o véu. Que confusão. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado a cabeça. Meu irmão, que briga, meu irmão. Homens, vocês não precisam fazer isso, eles vão lá e faz. Mulher, vocês precisam fazer isso, elas não fazem. E que briga é essa, irmãos? Onde parece que se proibir eu faço. Eu sou mulher, se proibir eu faço, né? Ninguém manda em mim, aí os homens se mandar fazer, aí que eu não faço, porque ninguém manda em mim, né? Confusão. Mais uma vez, parece que a falta de foco em Cristo dá lugar a algumas especulações que são desnecessárias. Paulo relembra que o véu
era até bom para a mulher naquele contexto onde ela deveria ser respeitada e mostrava a sua submissão. Da mesma forma, o homem, sem cobrir a sua cabeça, demonstrava sua autoridade na família e na igreja e sua submissão a Cristo. Paulo não fala do motivo pelo qual a mulher não queria usar o véu, mas se ele demonstrava submissão, esse Paulo fala da ordem na criação, Cristo, né, o cabeça do homem, o cabeça da mulher. Então, esse contexto de orgulho e espiritualidade elevado, algumas mulheres pensaram que não precisariam mais expressar submissão ao marido em público, não precisavam expressar submissão a ninguém. Já estavam tão espiritualmente elevadas que podiam até orar ou profetizar sem o véu, sem estar submissa a nenhuma autoridade. No caso, não estavam submissas, né, à autoridade de Cristo, não estavam submissas à autoridade do marido e não estavam submissas à autoridade de ninguém. Ao pastor da igreja, ao apóstolo Paulo, né? Cristo não manda em mim, meu marido não manda em mim, o apóstolo Paulo não manda em mim, quem manda em mim sou eu mesmo. Então, isso era um contexto de rebeldia, né, dentro da igreja, e mexesse com elas para ver. Mexesse com a mulherada, né? A mulherada ia ficar um bocado de bravo, né? E os maridos iam defender, né, essa visão também para defender as mulheres. Então, o véu era um problema dentro da igreja de Corinto. Okay? Um assunto tão simples que pode gerar tanto tumulto e confundir a mente de pessoas sem uma boa base cristã. Até nos dias de hoje a gente tem confusão com o véu. Paulo não estava barrando o trabalho feminino, mas esse trabalho precisaria ser desenvolvido dentro de uma certa ordem. As primeiras igrejas tinham mulheres de muito valor, que ajudavam fielmente na expansão do Evangelho da Graça. Né? A questão que estava acontecendo em Corinto tinha raiz no problema geral da igreja, o orgulho que dominava as atitudes da igreja. Não há relato de problemas parecidos com este em outras cartas, era somente no contexto de Corinto, onde homens e mulheres queriam abandonar o significado normal e coerente de fazer as coisas para buscar outras atitudes baseadas em brigas, em contendas. E Paulo vai dizer, né? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, mas a questão era do contexto. Mais uma vez, a falta de foco em Jesus gerou a falta de consciência do discipulado, a falta de respeito mútuo e deu lugar às questões egoístas, né, que de tão sem fundamento parecem serem difíceis de tratar. Mulher com véu, homem sem véu. A ordem da criação era homem, mulher, iguais espiritualmente, mas cada um cumprindo um papel sério, né, dentro da igreja por causa da mensagem da cruz e por causa da sabedoria divina. Ok, quanto à ceia, irmãos, Paulo explica que ela expressa entre os cristãos a vida de salvação dada graciosamente por Cristo. E, portanto, a sua celebração não deveria gerar contendas, dissensões e atitudes egoístas. Na verdade, fazendo assim, eles não estavam mais entendendo o sacrifício de Cristo. Os jantares comunitários eram comuns, né? A gente vê isso em Judas, versículo 12. Né? Eram realmente uma festa de comunhão, que culminava com a celebração sim, da Santa Ceia do Senhor. No entanto, os coríntios estavam usando este tempo para glutonaria, para bebedice, nem estavam mais pensando na verdadeira comunhão e na celebração verdadeira da ceia do Senhor, a vitória de Jesus Cristo, a vitória da cruz, porque a ceia ela traz essa vitória. Jesus venceu, irmãos, e a gente se reúne como igreja para adorar, para celebrar o nome de Jesus baseado na vitória de Cristo. Só que eles não estavam mais fazendo isso, irmãos. Como a ceia era o vinho, o pão, eles estavam bebendo vinho e se embriagando. Imagina, beber vinho da Santa Ceia e ficar bêbado, né, de tanto beber, né? Mas estava acontecendo. Tamanho a carnalidade, eles estavam brigando por comida, né? Vamos chegar primeiro para a gente comer mais pão e para a gente beber mais vinho, né? Então virou glutonaria, virou bebedice e eles nem se lembravam do propósito, nem do vinho que representa o sangue de Jesus e nem do pão que representa o corpo de Cristo, nem a vitória dele na cruz do Calvário, nos dando perdão dos pecados, vitória sobre todas as coisas, né? O tetelestai, a conta paga, né? E nos dando de presente a obediência e a santificação. Celebrando a ceia de qualquer jeito, né? Aí o Paulo puxa a orelha deles também, né? Nessa festa, alguns crentes abastados levavam muita comida, mas impediam os cristãos menos favorecidos de comer. Aí Paulo vai dizer assim: quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é mais a ceia do Senhor que vocês estão comendo, porque ao comer cada um toma antecipadamente, né? Sabe aquelas pessoas que chegam correndo na mesa? A sua própria ceia. E a quem tenha fome, eu passo que há também quem se embriague. Não tem, porventura, casa onde comer e beber o natural?
Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvor para vocês? De jeito nenhum. Isso certamente não vos louvo. A celebração da ceia do Senhor estava se misturando com a refeição convencional, perdendo então o significado espiritual, assim como todas as outras coisas na igreja de Corinto. Paulo precisava ensinar novamente o significado da ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que eu dou de presente para vocês. Façam isso lembrando disso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei tudo isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Os pecados foram perdoados, você é livre, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, a morte vitoriosa do Senhor, a ressurreição poderosa do Senhor, e que estamos aguardando a sua volta. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor sem ter convicção daquilo que foi feito por Jesus, indignamente, sem ter convicção da mensagem da cruz, da sabedoria divina, se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está reorientando o povo a fazer tudo aquilo por causa da justificação, por causa da santificação, por causa da glorificação. Meu irmão, Santa Ceia é um privilégio de gente salva. A Santa Ceia ilustra para a gente que a gente deve cultuar, glorificar e fazer tudo para a glória de Deus. E o povo perdeu essa visão. E o povo não tomava mais a Santa Ceia com gratidão por aquilo que tinha sido feito na cruz do Calvário, mas virou uma comida. Chegava todo mundo correndo, já ia comendo rapidinho. O pessoal bebia com tanta velocidade para não sobrar para os outros e acabava se embriagando com vinho. Glutonaria e bebedice no contexto tão importante da ceia do Senhor. O que tinha se tornado a igreja de Corinto? Ninguém mais estava lembrando, dos benefícios da graça divina. Ninguém entendia mais os privilégios da ceia. A ceia tinha se tornado um lanchinho depois do culto. A falta de entendimento e sabedoria divina gera um povo fraco, um povo doente, um povo sem rumo, sem meta espiritual, que briga por coisas terrenas e por coisas passageiras. Se alguém tem fome, vai comer em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Até a festa da ceia, da comunhão, até a celebração da Santa Ceia foi atingida pela falta de sabedoria dos cristãos. Não havia sentido em nada do que eles estavam fazendo. Por isso a ordem: examine-se, veja se a sua consciência está cativa ao que foi feito por Cristo na cruz do Calvário, ou se o seu ajuntamento e celebração são somente superficiais. Quem come e bebe sem ter plena certeza do que foi feito na cruz do Calvário, sem ter convicção da graça e da nova vida dadas por Jesus, está somente comendo e bebendo, satisfazendo somente a carne e as vaidades da alimentação. Sabe o que a gente aprende com tudo isso, irmãos? A gente aprende que a gente precisa se examinar. A gente aprende que a gente precisa olhar para a gente e procurar entender se a gente está vivendo para a glória de Jesus ou para a glória da gente mesmo. A gente está vivendo, comendo, bebendo, aí a gente pode até aplicar na Santa Ceia agora, comendo do pão, bebendo do sangue, fazendo as outras coisas na consciência da crucificação, na consciência do investimento espiritual de Cristo, onde Ele requer que vivamos e existamos para a glória do Seu nome. Muitas são as questões que encontramos dentro da igreja, irmãos. Questões autênticas e necessárias de serem explicadas e tratadas para o crescimento, e outras que são frutos do coração egoísta e orgulhoso de cada um de nós, que julga cada situação e a esclarece a sabedoria do Senhor. É a consciência da ação viva e eficaz de Jesus, é a consciência da justificação. Não podemos viver e fazer as nossas próprias regras, enchendo o nosso coração de vontades e querendo satisfazê-las, menosprezando os conceitos corretos do verdadeiro cristianismo. A nossa vida prática tem um fundamento, tem uma base, que é Jesus. São os ensinos de Jesus. Longe dele, tudo que é intenção boa é intenção vazia, se torna vazio. As melhores atitudes são vazias, os melhores trabalhos é vaidade pura, irmãos, mesmo dentro da igreja. Nenhum detalhe da vida cristã, seja ela individual ou comunitária, pode ser vivido à parte, sem Jesus, sem submissão a Ele, sem o entendimento da sua vontade.
Por isso, irmãos, amados, é necessário a disciplina do Senhor que nos ensina, o discipulado do Senhor que nos discipula a cada dia, através da palavra diária, lida diariamente, para que, fortalecidos e bem direcionados, possamos aplicar com amor este mesmo ensinamento dentro da família, no corpo de Cristo, nas eventualidades do dia a dia. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão sedentas, aguardando que tenhamos compromisso com Jesus, porque elas querem se aproximar de nós e saber a razão da nossa esperança. Estamos sendo observados, irmãos, nas ruas onde passamos. Estamos sendo observados pelo que falamos. Estamos sendo observados pelo que sentimos. Estamos sendo observados pelo que expressamos com o nosso jeito de fazer as coisas e o nosso jeito de vestir. Estamos sendo observados, irmãos, e que Deus nos use, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cure as nossas almas, para que possamos, com o conhecimento dEle, dar um bom testemunho, irmãos. Possamos esclarecer as pessoas e não confundir as pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Oremos. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser para a glória do Teu nome, que ao comer e ao beber, ó Deus, e fazer outras coisas, ó Pai, qualquer que sejam, possamos fazer para a glória do Teu nome, Pai. Do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A Ti, Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Senhor, onipotente, onisciente e Deus presente conosco. Toda a honra, toda a glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Muito bem, irmãos, a paz seja com os irmãos. Você da rádio aí que nos ouve, né? Deus abençoe, né? Nós somos da Igreja Presbiteriana aqui da Vila Maria. Deus abençoe muito você e toda a sua família. Nós temos um programa na rádio também, todos os sábados, né? Das 10
às 11 da manhã. Todo sábado, né? Você pode também nos ouvir na rádio, tá bom? Deus abençoe muito você da Vila Maria que está sintonizado no rádio. Né? Deus abençoe a todos vocês. A paz seja com vocês, seja com os irmãos, o amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês que estão conosco. Estejam conosco também depois, 18h50. Deus abençoe. Excelente domingo em Jesus.